Ai, ai, hoje eu tô me sentindo frustrada. Aposto que você já viveu isso. Você queria fazer, você estava programada para fazer uma avaliação de fala com uma criança, só que por conta das dificuldades de comportamento você não conseguiu fazer. É bem frustrante, né? E eu quero trazer luz para isso e vamos conversar sobre isso aqui, porque tem pontos aí bem importantes que a gente precisa discutir. Então, se você tem pacientes aí que você não conseguiu fazer, né, sua sessão, sua avaliação por conta de comportamento, esse vídeo é para você. É específico para você. Fica aí. Eu sou a Letícia, fonoaudióloga, especialista em linguagem infantil, autora do método Multigestos Letícia. E assim como você, vivo as frustrações, os desafios no consultório e tô aqui para compartilhar. Eu acabei de vivenciar essa situação. Acabou de sair daqui uma criança que veio para uma avaliação de fala e que não deu certo. Não deu certo. Eu estou frustrada. A família saiu daqui frustrada e a gente precisa conversar sobre isso. Então, primeiro ponto, gente, é a família, né? Existe todo um investimento, um desejo, né, da família para entender o que essa criança tem, se ela tem uma apraxia de fala na infância, foi a queixa da família, o que motivou essa família a me procurar. Então, eles, né, saíram. Foi mais de 1 hora para chegar até aqui, né, com toda uma expectativa para entender se essa criança tem apraxia de fala na infância. E quando chegou aqui, era uma criança com TEA, com 6 anos, e ele já se desorganizou. Ele já entrou assim, já começou a se desorganizar, já começou a sentar no chão, deitar, não quero, não e não, quero sair daqui, já ficou dessa forma. Então, inicialmente, mantive a calma. Isso é muito importante, tá, gente? Vamos manter essa calma, porque a criança já tá desorganizada. Se o fono desorganiza, a família já começa a desorganizar, já ficam sem graça, assim. E aí a gente precisa manter, né, essa calma, essa organização e tentar entender. E aí peraí, vamos lá, o que ele gosta? Vamos trazer alguma coisa que ele gosta. E aí eu já trouxe uma música que ele gostava pra, né, tentar organizar. Falei, bom, talvez eu já consiga trazer aqui, né, através dessa música, coisas que eu preciso para avaliar essa fala, entender essas características de fala. E também não deu muito certo. Ele queria a música realmente acalmava, mas se tirasse a música, se mexesse nisso, já mudava tudo. Então, é muito importante a gente pensar em que isso vai acontecer. Então, eu trouxe várias estratégias e nenhuma deu certo. Eu não conseguia realmente. Aí a mãe também veio, tentou, só que aí essa criança já estava chorando, já estava, né, muito desorganizada e eu tive que realmente falar, olha, pera, a gente não vai conseguir, né? Então, vamos aguardar, deixa ele livre aqui, vou conversar com a mãe, enquanto essa criança vai se organizando. Por fim, o pai até desceu com a criança, né? Foi dar uma volta, eu conversando com a mãe, claro, a mãe frustrada, né? Angustiada com esse contexto. Não é só aqui, é uma criança que está com um padrão, né, de desorganização, né, da questão de comportamento, então fora daqui, então essa mãe já está cansada também, então assim, acolhi essa mãe, isso é muito importante também, né, gente? E essa criança, daí um tempo, voltou. E aí, nesse momento, eu deixei ele mais livre, sem tentar fazer a avaliação de fala. Ele pegou um livro e ali, né, nessa tentativa ali, brincando ali, na verdade, com esse livro, ele teve algumas tentativas de fala e já foi possível, assim, identificar algumas características, mas não deu para fazer a avaliação de fala. Então eu não consigo pensar realmente em fechar um diagnóstico dessa criança. Já consigo levantar algumas hipóteses baseado no que eu vi no formulário de onboarding que essa família preencheu para mim, baseado em alguma amostrinha de fala dele ali, mas gente, eu não consigo fechar um diagnóstico sem realmente
entender essas características de fala. Ele é uma criança que fala, ele tem uma amostra de fala, não é tão extensa, mas ele tem algumas palavras e ele até falou algumas palavras aqui. Mas eu não consigo fechar esse diagnóstico. E aí, né, conversei com a família, né, e aí uma estratégia já foi assim, buscar vídeos dessa criança, buscar vídeos de fala dessa criança, que foi muito interessante para conseguir identificar algumas características. Mas, gente, o que eu quero trazer aqui hoje, nesse vídeo, é sobre a frustração mesmo por não conseguir fazer o que a gente gostaria. Mas a gente tem que entender ainda mais diante de crianças com TEA que isso pode acontecer e a gente precisa estar um pouco mais tranquilo em relação a isso, para que a gente consiga, né, trazer mais serenidade nesse momento e não... gente, o principal talvez desse vídeo é a gente não querer realmente ter controle sobre tudo e achar, ficar, né, tipo assim, ai meu Deus, não consegui fazer essa avaliação, eu sou uma péssima profissional. Ou pior, achar que eu tenho que dar um feedback para essa família, feedback eu tenho que dar, mas achar que eu tenho que dar um feedback de diagnóstico, tipo assim, eu tenho que trazer uma resposta concreta para essa família que quer saber o diagnóstico, e aí eu vou trazer realmente ali, ai, mas eu não consegui avaliar tal, mas eu vou dar um diagnóstico porque essa família tá pedindo. Gente, não se sinta pressionado a ter que dar um diagnóstico. Essa criança veio encaminhado pela neuro, que já falou, não, vai na Letícia, porque a Letícia vai, né, dar essas respostas se a criança tem uma apraxia de fala. E aí, não, gente, eu não consegui dar essa resposta para a família, não vou conseguir dar essa resposta pro neuro que encaminhou essa criança, porque de fato, hoje, nesse contexto, não consegui as melhores respostas. Mas tem uma coisa, sabe o que eu vou fazer? Eu vou tentar trazer aí, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito, que dá muito certo, é às vezes fazer isso junto com a acompanhante terapêutica dessa criança, ou essa criança tem algum profissional, alguém que já consegue mediar melhor esses comportamentos com a criança e talvez fazer essa sessão junto com essa pessoa que às vezes já tem esse manejo de comportamento com a criança, pode ser um caminho. Então avalie isso, experimente fazer essa integração, essa parceria com outros profissionais que já têm mais manejo de comportamento com essa criança. Então isso acontece muito, isso já fiz várias sessões onde a criança vinha com essa pessoa, né? Geralmente um acompanhante terapêutico, e que essa pessoa fazia esse manejo de comportamento e aí sim eu conseguia ou fazer, né, as intervenções ali, na verdade a avaliação mesmo, né, do processo de fala, fazer as atividades que eu precisava para entender essa amostra de fala, ou até mesmo direcionando essa acompanhante terapêutica para que ela conseguisse fazer essa intervenção ali que eu estava precisando para entender melhor essa fala da criança. Então, a ideia aqui é só que a gente possa estar abertas a novas possibilidades diante desses casos, entender que você não consegue fechar um diagnóstico sem fazer uma avaliação de fala e entender que sim, é frustrante, mas faz parte, né, diante de alguns casos aí, principalmente de TEA, tá bom? Então, se você, né, gostou desse vídeo, quer mais vídeos, quer estar a par desse mundo fonoaudiológico de transtornos de fala, transtornos motores de fala, já se inscreve aqui no canal, porque aqui tem muito vídeo, tem muito conteúdo, a gente está sempre aqui trocando informações, tá? Então, já se inscreve aqui, deixa seu comentário.